Boa noite, está no ar mais um TV com Debate, sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET, para Santos, São Vicente e Praia Grande. E você que está em São Vicente e Praia Grande também pode nos assistir pelo canal 18 no sistema analógico. E é sempre um grande prazer estar aqui e compartilhando essa sua audiência. Nunca vou cansar de dizer, vocês é que fazem o nosso programa cada vez melhor. Lembrando que nós estamos aí dentro do IPAT, que é o Instituto de Pesquisas da Tribuna. A TV Com ficou em segundo lugar aí como audiência e como a preferida dos nossos telespectadores. E claro, você também que está nos assistindo ao vivo pela internet, eu nunca esqueço de vocês. Onde vocês estiverem, pode nos acessar através do www.tvcomsantos.com. E você já pode enviar aqui as suas perguntas e os seus comentários para os integrantes dessa bancada tão democrática, através do telefone 2138-4677, 2138-4677. E nesta noite de terça-feira, dia 26 de novembro de 2013, temos aqui a primeira vez no nosso programa, aqui no TV Com Debate, o senhor Nivaldo José Alves, que é membro do Grupo de Trabalho de Repressão aos Trabalhadores do Movimento Sindical, que isso está ligado à Comissão Nacional da Verdade. Nivaldo, uma boa noite, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, agradeço o convite, estamos aí abertos ao debate sobre essa questão do resgate histórico da questão do movimento sindical e dos trabalhadores. E aqui ao nosso lado temos também a grande presença do nosso amigo, Dr. André Luiz Simões de Andrade. André Luiz, estão tentando... Você anda ligando para algumas rádios aí, que eu sei, ficar aí falando algumas coisas, aí me colocam eu e você no mesmo lugar, estão cortando o nosso sinal. Uma boa noite, um grande prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Manuel, boa noite, Nivaldo, é um prazer estar com vocês aqui na bancada. Obrigado aí pelo convite. Luiz, nós vamos ter que começar, infelizmente, com aí uma notícia que não é muito agradável para nós, moradores de Santos. A Câmara Municipal hoje votou o aumento do IPTU em 12%. E ainda haviam pessoas na nossa cidade que diziam que não ia acontecer isso. Então, André Luiz, realmente foi um golpe aí para nós, 12% de aumento, está muito acima da inflação. O que fazer agora? Tem algum remédio? Olha, eu penso o seguinte, primeiramente eu gostaria de dar parabéns aos 17 vereadores que votaram a favor, porque estão representando a população que se mostrou contra desde o início esse aumento abusivo, injustificado e mal feito. Mal feito por quê? Porque não tem justificativa para um aumento desse. Um prefeito que oferece, no mês de janeiro de 2013, 0,1% de aumento para o funcionalismo público, então ele bateu com a luva na cara do funcionalismo público no começo do ano, e agora ele e os vereadores que aprovaram, bateram com a luva na outra face, que é a face do povo, da população. Então, como nós não temos representação na Câmara, apenas 3 vereadores votaram contra, o vereador Evaldo Stanislau, vereador Adilson e o vereador Furtado. Já que a gente não tem essa representação da população, eu acho que nós temos que tomar aí outras providências, outras providências como, por exemplo, ninguém pagar o IPTU esse ano. Estou colocando isso eu, pessoalmente, Dr. André Luiz Simões de Andrade, meu RG é 10.800.574, quem quiser me processar, pode me processar. Eu proponho a desobediência civil. Se o prefeito de Santos não reapresentar um projeto, revendo esse aumento para a inflação, para o percentual de inflação, como todo mundo faz, como todas as categorias. Nenhum trabalhador esse ano teve 12% de reajuste de salário. Como que agora o poder público pode dar um reajuste no imposto de 12%? Já não basta a carga tributária que nós temos nessa cidade, nesse país? Já não basta isso? Ainda vem agora essa bofetada na cara do povo? Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. O que aconteceu aqui em Santos é uma vergonha.
e não tem contrapartida. A cidade de Santos está entregue às baratas, não tem contraprestação desse serviço. Então é isso que eu proponho. Um prazo e vamos protestar, vamos fazer que nem nós fizemos em junho por 20 centavos. Nós paramos o Brasil por 20 centavos. Não custa nada parar Santos por causa de 12%. Nivaldo, não sei se você está acompanhando todo esse processo, mas 12% realmente foi um pouco abusivo, aí, como disse o doutor André Luiz, um pouco abusivo esse aumento de IPTU na nossa cidade. Com certeza, concordo com o doutor, eu acho que está no momento de a gente também voltar às ruas, porque o aumento salarial para o funcionalismo, como o doutor disse, foi lá embaixo. Nenhuma categoria, nem em Santos, nenhum lugar do país teve mais que 8% de aumento, de reajuste salarial. Nem com greve. Nem com greve. Os bancários, por exemplo, ficamos 21 dias de greves, chegamos a 8,5%. Né? Então, nenhuma categoria aqui, até com greve de 20 e poucos dias, conquistou 12%. Então, eu acho muito abusivo e concordo com o doutor. Desobediência civil e vão voltar à rua para resgatar essa questão do IPTU, abaixar o IPTU. E há uns 2 meses, 3 meses atrás, esteve aqui conosco, André Luiz e Nivaldo, o vice-prefeito da nossa cidade, e eu fiz essa pergunta para ele. Vice-prefeito, vai ter aumento de IPTU da mesma forma como anda ocorrendo em outras cidades? Ele disse que não. Que não teria aumento do IPTU. Eu falei aqui que o IPTU iria aumentar, que não teria como não fazer isso, porque nós estamos com uma prefeitura inchada. Saiu, há um mês atrás, uma matéria num jornal de expressão aqui da nossa cidade, dizendo que estava quase no índice do fiscal. Que estava próximo a chegar, não lembro quanto é 52%, da folha de pagamento. Então isso não é para repor esse inchaço, o doutor André Luiz. É isso que eu estou falando, que é o que eu escuto falar. Que nós temos muito. E nós temos a maior arrecadação do país. E isso foi divulgado em todos os meios de imprensa. Como é que pode a cidade mais rica do Brasil, em questão de arrecadação de impostos, isso proporcional, claro, proporcional à população, como é que a cidade mais rica do Brasil precisa de um aumento de 12%, que eu acho que é para cobrir outros tipos de despesa? Pelo menos eu queria saber qual é a justificativa, né? Num país que tem uma inflação aí de 6%, 7% no ano, o dobro da inflação. Agora, reajuste não vem dizer que é por causa do funcionalismo, porque o funcionalismo vocês ofereceram 0,1%. Lógico, fechou-se por um valor maior, mas porque ameaçaram de parar também a cidade. E também foi um assinte, né? Receber uma proposta dessa é risível, é para dar risada. Então, realmente não tem justificativa. A cidade de Santos é uma cidade que tem 99% de saneamento básico, uma cidade que precisa manter, não precisa nada de novo. Nós temos problemas na saúde, que é problemas que tem no Brasil inteiro, problema na saúde, porque não depende só do município, depende do governo federal, porque é o SUS, Sistema Único de Saúde, mas nós não temos problemas. É uma cidade que não tem problemas, é só manter, é zelador, é serviço de zelador. Agora, uma máquina inchada, a administração regional, para que a administração regional numa ilha que tem 30 km²? Administração regional para a Zona Noroeste, administração de... Para quê? Não tem necessidade, desincha essa máquina e aplica melhor o dinheiro. Mas não, né? Temos nós para pagar. Mas, Nivaldo, sabe o que é engraçado e também telespectadores? Porque antigamente, onde nós tínhamos 1, 2 ou 3 casas que pagavam um imposto, né, o metro quadrado era pouco, aí prédio de 40 andares. E sobe um prédio de 40 andares que é quase 40 vezes um metro quadrado. 8 apartamentos por andar. Com isso, do que aquelas 3 casas que tinham ali. E nós estamos com esse boom imobiliário, né, que nós estão pagando IPTU. E estão pagando IPTU de tudo isso. Então, quer dizer, nós praticamente triplicamos ou quadruplicamos aí o número de imóveis na nossa cidade, e mesmo assim nós já tivemos um aumento abusivo um tempo atrás, acho que foi 20 e poucos %. Porque diz que os imóveis aumentaram, aumentou o valor do imóvel, então vamos aumentar o IPTU. Eu quero saber, Nivaldo, o seguinte: quando o meu imóvel ficar mais velho e ele perder o valor de mercado que ele tem hoje, se vão abaixar meu IPTU.
Com certeza não. Não vai, né? Não vai, com certeza Eu só quero saber o seguinte, A tendência é só aumentar. quando essa bolha imobiliária que está criada aqui em Santos, quando ela explodir, como explodiu nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, se lá explodiu, aqui vai explodir também. Essa bolha imobiliária. Aí os imóveis vão cair o preço. Vão cair o preço de mercado. Aí eu quero ver se vai diminuir alguma coisa aqui nessa cidade. Porque nós não conseguimos mais. Nós já estamos com preço. Você vai num restaurante e você gasta 3 vezes o que você gasta num restaurante de São Paulo. Um serviço, primeiro que você não acha, um prestador de serviço. Quando acha, ele cobra um absurdo. Por quê? Porque você mora no Gonzaga ou porque você mora na Vila Rica, entre aspas. Que não existe Vila Rica, é Boqueirão. Então, quer dizer... É tudo uma expectativa, é uma bolha. Então essa bolha vai explodir. Aí eu quero ver se vai ter algum... E aí ninguém vai pagar, ninguém vai poder pagar, aí sim eu quero ver se a cidade vai conseguir suportar uma situação dessa. O mais engraçado é que hoje também saiu uma matéria que nós temos aí um roubo, entre aspas, de R$1 bilhão no Porto de Santos, que foi a falta de recolhimento aí de vários impostos, inclusive o ISS. Então esse R$1 bilhão, nós é que temos que pagar a conta, Nivaldo, porque parece, né? Porque eles estão roubando o imposto, que é o imposto que entra na cidade. Estão deixando para a cidade. Então estão deixando de ganhar com o Porto e vão descontar em cima de nós. A nossa população hoje, santista, são muitos aposentados hoje. Não é crítica, eu só estou fazendo um comentário do quê? Aposentado, aposentadoria. Então, quer dizer, você está cada vez aumentando o imposto para essa, vamos colocar assim, categoria, né? O aposentado como uma categoria. A aposentadoria não aumenta, tanto quanto aumenta o remédio, a despesa. Então, quer dizer, uns roubam e nós é que pagamos o pato? É bem por aí, né, Nivaldo, que acontece? Você que está, até que você está aí junto mais com o pessoal de sindicato, você que escuta muito isso, é realmente algo que tem que se pensar e que nem você falou novamente. De vez em quando, acho que está na hora de ir para a rua de novo. De novo, com certeza. Porque é roubalheira, né, anda em todo lugar. Você vê, são prefeituras, é porto. Então, acho que nós estamos num momento que até eu estava comentando, até desculpa o que eu vou falar aqui, até para vocês, algumas profissões vivem alta, né? Nós temos aí uns modismos, às vezes é medicina, às vezes é publicidade, mas eu acho que ser bandido hoje está em alta. Desculpa falar isso. Certeza. O Estado... Por quê? Hoje ser bandido está fácil, você tem um monte de facilidades, você vai preso, mas não vai, você consegue... Entra na delegacia para se entregar, sai pela porta da frente porque você se entregou. Então, a polícia não pode... Hoje, por exemplo, esse caso que ocorreu hoje do sequestro aqui na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, que o bandido invadiu a residência e fez todos os moradores de reféns. Eu tive uma informação, não sei se é uma informação oficial, mas a gente procura depois saber. Mas que ele várias vezes aparecia na janela da casa livre e ameaçando os seus reféns. Quer dizer, se ele faz isso num país de primeiro mundo, como nos Estados Unidos, na hora que ele sai na janela, ele é derrubado na hora por um atirador de elite. Só que aqui no Brasil a polícia não pode atirar no bandido. A polícia tem medo de atirar no bandido, por quê? Porque depois ele que vai ser o bandido. Ele vira o bandido e o bandido vira a vítima. E aí ele tem que ficar lá com um psicólogo, ele é exatamente, afastado. Exatamente, é afastado, tiram a arma dele, ele vai ter que justificar... Ele vai ficar 6 meses afastado só no administrativo, respondendo um processo porque ele atirou num bandido. Quer dizer, nós estamos vivendo nesse país uma inversão total de valores, infelizmente. Não, e até o que aconteceu, acho que semana passada, eu ia até falar isso na sexta-feira, mas acabei não falando. Lá no Canal 5 teve um trombadão, que estava assaltando uns 2, 3 quarteirões, todo mundo. A população pegou ele. Mas deram uma surra. Mas é o que acaba acontecendo. Eu não sei se ele morreu. Eu sei que a polícia teve que aparecer, infelizmente, para salvar, para proteger o bandido. Infelizmente, a população, nós estamos chegando numa fase de que a população está tão esgotada, tá desacreditando todas
as instituições públicas, que começam a acontecer essas justiças com as próprias mãos. Isso também não é bom. Isso, eu sou um advogado e eu preciso defender, nós temos que defender o Estado de Direito. É que realmente chega uma hora que o esgotamento é muito grande. Aí começam a acontecer essas situações de justiça com as próprias mãos, de linchamento. A revolta é tão grande que a população acaba transferindo a sua revolta para esse tipo de situação. Infelizmente, isso está acontecendo no Brasil. É uma pena. Eu sempre defendo o direito. Eu sou, como eu disse, sou um advogado por profissão. Eu defendo o direito. Eu acho que o direito, todos têm o seu direito. Mas o problema é que não adianta o Estado, o Estado é o primeiro a desrespeitar o direito do cidadão. O Estado, infelizmente. Nivaldo, está realmente complicado, né? Você conviver com essa violência todo dia, o cidadão de bem está cansado. Foi o que o doutor André Luiz falou, chega uma hora que cansa e acaba cometendo alguns abusos. Outra coisa, eu queria deixar bem claro aqui, não é governo, eu estou dizendo Estado. Independente do partido que está lá, porque São Paulo... Segurança Pública de São Paulo é PSDB. Anos que não se tem uma política de segurança pública nesse estado. Anos. O governo federal tem os seus erros também. Não existe uma política de segurança pública para os estados. A violência está se instalando em todo o Brasil. Nivaldo. Então, eu acho que assim, o ponto central dessa situação que a gente chega é culpa do próprio Estado. Você tem uma educação péssima, você tem salário rebaixado, você tem uma saúde completamente destruída, que leva a população a ter que ter que sobreviver. Né? Sobreviver. Uma crise social de primeiro, uma crise social. Primeiro lugar. E aí tem algumas pessoas que, por não ter condições, eles acham a maneira mais fácil é ir para a questão de roubar, para comer, começa por aí, porque tem fome, em casa tem fome. E depois vai avançando. Nós temos isso que eu acho que é o Estado de Direito que tinha que constituir. Essa questão, ter melhor educação, melhor saúde, um bom salário, esse negócio de IPTU, nem pagar IPTU, o Estado tinha que dar. Né? Tinha que. Não, às vezes não dá, mas pelo menos reduzir. Eu lembro que cobrar, né? Eu lembro que uma vez, muitos anos em Cubatão, né, quando a arrecadação era exorbitante, o IPTU era de graça, não tinha IPTU. Né? Então, mas claro que depois de um tempo a arrecadação começou a cair, teve que se transferir. Até esse ano a prefeita tentou fazer 100%, também teve algumas resistências, mas chegou uma época, né, nas épocas áureas de Cubatão, que realmente não se pagava IPTU. E nós já trabalhamos assim, desculpa, Nivaldo. Não, claro, fica à vontade. E assim, tudo isso recai sempre nas costas do trabalhador e da população. É sempre eles que a corda mais fraca, a corda mais fraca. Tem que fechar o caixa do Estado, com aumento, não tendo salário digno, aumento de IPTU, aumento de taxas e taxas e taxas. É isso. E já temos aqui a participação dos nossos telespectadores e telespectadoras, claro. Ana Paula do Gonzaga. Ana Paula, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Gostaria de saber como faço para adquirir a Bolsa Bandido, igual que o doutor Dirceu vai ganhar no hotel. Estou me candidatando. André Luiz, a Ana Paula está falando que quer saber como é que faz a Bolsa Bandido aí. Nós estamos... eu queria saber quantos gerentes de hotel estão desempregados nesse país e se estão soltos, se não estão presos, né? Porque o nosso querido José Dirceu, que é um político que eu saiba nunca trabalhou num hotel, arrumou um emprego de gerente do hotel lá em Brasília. Então ele está pedindo para sair da prisão para ser gerente de hotel. Então está faltando gerente de hotel no país, hein? Nivaldo. Estão pegando até preso para ser gerente de hotel? Não, tudo bem não. Aqui o programa é assim, Nivaldo. Pode se isentar do comentário. Mas é complicado também, assim, quantos estudantes de hotelaria não existem ou são recém-formados e não conseguem um emprego nem numa pousada. Né? Então, realmente... Nem de carregador de mala. Por isso que eu falei que tá fácil ser bandido hoje no Brasil. Né? Então, você, como o próprio Nivaldo falou, o Estado é complicado, as leis, tem muita lei, mas as leis não são aplicadas. O doutor André Luiz está aqui, mas as leis não são aplicadas de forma correta. Eu já ouvi falar que o Brasil é um dos países que tem o maior número de leis, né? Só que as leis, infelizmente, não funcionam.
Temos aqui mais participação dos nossos telespectadores. O Filete, um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação. Deve estar bravo comigo. Tá bravo? Então vamos ver se ele tá, vamos ver se ele tá falando. Vamos ver se ele tá falando alguma coisa aqui. Ele é amigo do prefeito? Filete. Eu não tô falando nada, hein, Filete? Além de termos que pagar este imposto abusivo, que toda a população não concorda, ainda vamos ter que pagar a iluminação pública. Opa, pelo menos onde aí, cada agora o Filete virou crítico. É isso aí. Filete. Onde cada proprietário vai ter que descontar de R$1 a R$8 por mês. Parabéns ao programa, que está muito bom. Abraços a todos. Achei que o Filete você queimou a língua do André aqui. Mas muito obrigado, Tati. A Dona Rosa da Aparecida, Dona Rosa, sempre sempre uma grande satisfação. Um grande beijo para a senhora. Eu adoro esse programa e esses jovens que participam. Principalmente o Manuel, que mora no meu coração. A senhora também, Dona Rosa. Eu estou derrotada com este aumento do IPTU de 12%. Nós, aposentados, como vamos fazer para pagar? O doutor André é ótimo por estar me defendendo os pobres. Agradeço muito a ele, a Dona Rosa, aí fazendo um elogio para você aí. Obrigado, André. Dona Rosa. E foi o que nós falamos aqui dos aposentados, né? Eu acho que é realmente a classe e a categoria que mais vai sofrer, que sempre sofre mais com qualquer tipo de reajuste, não só no IPTU. Não, o detalhe da manobra, aí é que está o que deixa a gente mais inconformado com essa situação. Todos sabem que nós temos as sessões da Câmara na segunda e na quinta, a população pode ir, temos as galerias lá. Eles marcaram a reunião para a Assembleia, uma sessão extraordinária para votar, para a segunda votação do IPTU, do aumento do IPTU, para hoje, terça-feira, às 9h30 da manhã. Quer dizer, 9h30 da manhã todos estão fazendo o quê? Trabalhando, né, cuidando das suas vidas. Quer dizer, nós não temos, primeiro que foi marcada sem nenhuma ciência da população. Marcada de última hora, foi marcada, se não me engano, ontem à noite ou hoje de manhã mesmo, num horário em cima da hora. Segundo, que marcam para um horário que ninguém pode ir para protestar, para olhar olho no olho do vereador, que é para ver se o vereador pelo menos fica constrangido em ter que dar aquele aumento, olhando para a população que o elegeu. Então, são manobras que deixam qualquer cidadão de bem revoltado, sem credibilidade. Já o poder legislativo já está tão sem credibilidade em todos os níveis, no municipal, no estadual e no federal, e ainda acontecem essas manobras politiqueiras, essas coisas pequenas, que é fruto de falta de coragem. Porque se eu tenho convicção que aquele aumento está sendo bom para a cidade, eu tenho que fazer de peito aberto e de cara limpa, para todo mundo ver, para o povo ver, e para eu ter como explicar para o povo: olha, nós estamos votando, eu sei que vocês são contra, mas precisa fazer isso, explicar. E nessa cidade não acontece nada disso. A audiência pública do VLT, que é marcada com antecedência, os representantes da MTU não vêm para se explicar. Quando vêm, explicam que não conseguem explicar por que o VLT muda de lugar quando passa na frente de determinado local. Nada disso, nada se explica. Eles impõem e a gente acaba engolindo. Quer comentar, Anivaldo, essa questão que não, realmente... o doutor estava falando, me veio a questão da propaganda há tempos atrás, que foi proibido durante o processo eleitoral, de você colar em posse, essa coisa da sujeira e tal. Mas por trás disso, se você lembrar, tinha vários movimentos que colavam a cara do vereador que votou pelo IPTU, a cara do vereador, e falava assim: não vote, não vote. Aí me veio essa lembrança: por que tiraram isso? Não é pela sujeira, é que era um veículo de denúncia da população, para relembrar as pessoas que votaram para não votar mais nesses vereadores, porque esquece, realmente 4 em 4 anos a pessoa até esquece quem votou. Eu até fiquei triste, porque nós temos uma ferramenta hoje que são as redes sociais, e nós teve muita campanha de renovação da Câmara, nós conseguimos uma boa renovação, mas essa renovação, infelizmente, parece que não está surtindo efeito, infelizmente. A produção está pedindo para um pequeno break. Vocês fiquem aí que nós já voltamos. É um minutinho.
Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato. Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na Rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Estamos no canal 11 no sistema digital e canal 18 analógico, transmitindo pela net para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação. Segundo pesquisa do Instituto IPAT, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TV Com, sempre com você. Embarque com o TV Tour para os melhores destinos turísticos do Brasil e exterior. Toda semana, aqui na TV Com, você tem dicas imperdíveis de cruzeiros, roteiros e pacotes de viagens. Então, arrume as malas, carimbe seu passaporte e bem-vindo a bordo. TV Tour, a sua revista eletrônica de turismo. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Agradecendo a você a audiência, convido-os a sempre prestigiar e continuar assistindo o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reprise sábado às 14 horas, nos municípios de Santos, São Vicente e Praia Grande. O programa Estrela Guia na TV procura, diversificando os assuntos, levar você momentos de entretenimento, lazer e uma boa informação. APAE, educando cidadãos. Estamos de volta com o TV Com em Debate. Vocês podem nos ligar novamente, 2138-4677, 2138-4677. Mande aqui as suas perguntas e seus comentários aqui para os nossos
convidados. E o Rui Campos, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Por que ao invés de aumentar o IPTU, não se tiram os funcionários da Prodesan e da Coab? A Prodesan poderia ficar com uns 20 funcionários para tomar conta da massa falida, que só faz projetos, e a Coab não constrói nada. Então, para que tanto cabide de emprego? André Luiz, o Rui Campos aí falando então que diminui, vamos diminuir. Eu acabei de falar, é o inchaço da máquina. E a Prodesan, que foi uma grande empresa na coleta de lixo, possui uma usina de asfalto que recicla, quer dizer, é uma empresa que, na época que ela começou essa história de reciclagem de asfalto, foi pioneira, uma empresa pioneira, uma empresa que sempre trabalhou no verde, nunca trabalhou no vermelho, mas infelizmente transformaram a Prodesan no que ela é hoje. Nivaldo, quer comentar? Então o Rui Campos aí falando da Prodesan e da Coab, né? Não, sim, é o que o doutor acabou de dizer, né? Você tem o Estado, às vezes eles vão, na onde poderia conseguir atingir o objetivo, eles vão cortando. Como a Prodesan, que teve um momento muito importante, eles foram cortando. E a máquina continua a inchar, os cabides de emprego estão aí, né? Fazer uma terceirização de serviço, sim, porque tem as campanhas eleitorais, né? Quem financia? E agora vai ter mais uma aí, né? Nós teremos umas em 2014 e nós sabemos aí que o governo de estado não está fazendo nenhum tipo de ressalve, nenhum tipo de economia para tentar que a Baixada Santista vote, né? Porque realmente nós temos uma força muito grande, não só Santos, a Baixada Santista. E nós podemos ou não eleger um governador, né? Então, ou uma governadora. Então, realmente, o pessoal está investindo cada vez mais aqui na cidade, investindo, que eu digo, em campanha. É maquete, campanha. E a maquete é baratinha, né? 1 milhão, 2 milhões, 3 mil, filminho 3D, filminho hollywoodiano, que também custa aí 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Tem até a propaganda do Cruzeiro Marítimo, né? Todo final de semana a mãe e a filha embarcam num cruzeiro. Que, aliás, está ancorada. Os barcos estão ancorados, né? Lá não. Então ficam parados lá no terminal do Dersa, lá do Guarujá. É só para fotografar lá. Só para que nem anda, né? A filha eles estavam esperando, acho que eles estavam esperando o início da temporada de cruzeiro. Talvez agora eles vão funcionar. Ah, é verdade, né? Tá chegando, né? Os cruzeiros estão chegando. Pode ser que agora o catamarã funcione. O cruzeiro, porque tem uma propaganda que fala: mãe, estamos indo num cruzeiro, uma viagem no novo catamarã do estado. Não é? Bem, Marici, minha mãe, dona Marici, um grande beijo para a senhora que mora na ponta da praia. Cheguei hoje, minha mãe estava aí viajando, né? Cheguei hoje levando uma cacetada de 12% de aumento de imposto. É um absurdo. Eles não têm vergonha com esse aumento abusivo. Precisamos, para Santos, nos manifestar contra esse aumento. É isso aí, mãe. Eu acho que está na hora mesmo de nós nos manifestarmos. E se a ideia do Dr. André Luiz for boa aqui, ninguém paga o IPTU. No primeiro mês a cidade quebra. Não quer, Dr. André Luiz? Eu acredito que sim, né? Porque se não quebrar é porque tem dinheiro. Se não quebrar é porque tem dinheiro sobrando. Não podemos fazer um teste, né, Nivaldo? Ver o que acontece. Não vamos pagar? Se aparecer dinheiro... Não precisa nem deixar de pagar todo o carnê. É só não pagar o primeiro mês. Que aí já dá o desconto dos 12%. Que é 1/12, né? São 12 parcelas. São 12 parcelas, é isso mesmo. Paga a partir de fevereiro. E aí vamos brigar na justiça. O João Renato, da Vila Matias. João Renato, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Não se esqueça que o aumento do gabarito dos prédios de Santos foi feito no apagar das luzes do governo do Beto Mansur. Inclusive, alguns vereadores daquela época continuam hoje. Infelizmente nós não conseguimos ainda renovação de 100%. De 100%. Está falando aqui, lembrou bem aí o João Renato aí da questão desse aumento dos gabaritos. E o Paulo Sérgio do Boqueirão. Paulo Sérgio, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Em frente ao número 164 da rua Oswaldo Cruz, encontra-se no meio-fio da rua uma cratera que está aumentando aos poucos. Paulo Sérgio, que está sempre antenado, participando aqui ativamente do nosso programa, ele sempre reclama e sempre é atendido, viu? E realmente está um problema muito sério essa questão. Vamos dar um nome para esse buraco, 12%.
O nome do buraco. Quem sabe esses 12% é para não tampar esse buraco. Vamos batizar então um buraco. Tira uma fotografia e coloca na rede social. De 12%. Ótima ideia. É isso aí. E, Nivaldo, aqui nós temos muita participação, né, como você viu, mas eu gostaria que você falasse, né, que nos dias 27 e 28 desse mês, né, aqui em Santos, vai ter um encontro da Comissão Nacional da Verdade. Você pudesse nos explicar para os telespectadores o que seria esse encontro, o que vai ser debatido, o que vai ser abordado? Pois não. Então, esse encontro, ele vai ser no dia 27, é um ato unificado, sindical unificado, onde nós vamos estar com as centrais sindicais, né, os fóruns municipais também vão estar junto, o Comitê Popular de Santos, por memória. Isso aí é um grupo de trabalho, um GT da Comissão Nacional da Verdade, de apoio à Comissão Nacional da Verdade. Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela foi instituída em 2012, né? Que aí começou a ter vida em 2012, que é para fazer o levantamento do período 64-85, que nós chamamos de período da ditadura civil e militar. A gente está usando a palavra civil para deixar muito claro que também empresas, empresários também fizeram parte e deram todo o apoio. Se não foi financeiro, também foi documentando, né, os sindicalistas, os trabalhadores que se revoltavam no momento. Então a gente dá esse nome, civil e militar, para tirar essa coisa que só foi militar. Tanto é que existe um grupo dentro desses 13 grupos de trabalho que são dos militares que se revoltaram contra a ditadura. Então são vários grupos, que é o Araguaia, e tem esse exclusivo que é dos trabalhadores e um movimento sindical, que é por justiça e reparação. Certo. Significa levantar os dados, né? A Comissão da Verdade ela pode, através de pedido, adentrar em arquivos do Estado, arquivos militares, da aeronáutica, etc. E aqui em Santos, esse ato unificado, no dia 27 vai ter esse propósito. E no dia 28, nós vamos ter testemunhos, que vem a Comissão da Verdade, através da doutora Rosa, vai pegar o testemunho das pessoas que viveram, que foram torturadas, que foram presas nesse período e ficaram no Raul Soares. Não só no Raul Soares, mas principalmente no Raul Soares. Porque qual a ligação que a gente faz? A gente faz a ligação que Santos constituiu um fórum, mais 53 sindicatos, lá para os anos 56, um fórum sindical onde reunia vários sindicatos, e isso ganhou um volume tal nacional que foi conhecido como a primeira central sindical, intersindical, regional do Brasil. Então nós estamos fazendo isso, é um ato que vai estar resgatando a memória desse fórum e colando nessa coisa absurda que foi ancorar um navio aqui na nossa costa e ele servir de prisão aos sindicalistas ou aos trabalhadores que estavam resistindo ao golpe de 64 e até 85. E aí, mas pode participar qualquer pessoa que queira? Convidamos a todos a participar, se tiver familiares, não precisa ser a pessoa que nem muitos companheiros nossos já faleceram, já morreram em função da tortura ou também da idade, né? Os familiares podem no dia 28 e depor. No dia 27 é um ato, é importante estar presente para ver, vai ter testemunhos de algumas pessoas, né, que fizeram parte disso. E no dia 28, das 9 às 18, vai ser os testemunhos das pessoas que realmente... E muitos foram presos simplesmente porque eram sindicalistas. Sim. Nunca manifestaram, nunca se tiveram qualquer envolvimento com o Partido Comunista, eram defensores dos trabalhadores, poderiam até ser de esquerda, mas não com o intuito que o governo militar lhes atribuía. Esses são os verdadeiros trabalhadores que sofreram perseguição, porque esses que foram exilados, né, que se dizem exilados, nunca vi nenhum regime de exceção, a pessoa se auto-exila. O governo é que manda você sair do país, você prende você e põe você num avião, num navio e manda embora. Aqui não, aqui no Brasil eles se auto-exilaram, fugiram para ficar lá na Europa, lá na boa. Fugir e deixou quem realmente lutava aqui para lutar, para sofrer algumas consequências que infelizmente não foram
muito boas e realmente nós vamos ter oportunidade aqui em Santos. Não você pode repetir o local que vai... O local é o Sindicato dos Petroleiros, fica na Conselheiro Nébias 248, né, aqui na Vila Matias. Isso, tá. Então Conselheiro Nébias 248, dia 27 e 18h30, dia 27 e 18h30. E no dia 28 é o depoimento das 9 às 18. Então, a vocês... Independente, eu acho assim, independente da questão política, da questão até eventualmente partidária, eu acho que é importante a participação, porque é história. Sim, né? Claro. Nós estamos resgatando um capítulo da história em que Santos tem uma participação muito importante, porque Santos foi um celeiro, sempre foi um celeiro de protesto, contra a ditadura do Vargas, contra a ditadura militar. Quer dizer, nós temos história, pessoas históricas que saíram daqui e que é importante resgatar esse lado aí de Santos, porque Santos sempre sofreu por essa divergência partidária, política que seja, com esse tipo de movimento que se formaram ao longo da história desse país. Isso aí. E o Cosme Santos da Areia Branca. Cosme, um grande abraço, obrigado pela sua participação. A maior campanha política do Brasil está sendo feita pela mídia e o governo federal, com o Mensalão e o PAC 2. Muitos empresários que pegam obras e fazem doações maravilhosas. E na continuação, Cosme também, doutor André, você não acha antiético a OAB se envolver no caso dos mensaleiros Genuíno e Dirceu, que fingem ser pobres coitados, mas são milionários? Eu já me manifestei sobre isso nas redes sociais. Eu não pertenço a essa OAB, não. Eu sou advogado, a OAB me representa, mas infelizmente não foram muito felizes. Eu acho que a OAB tem que defender os direitos. Eles foram julgados com todo o direito à defesa, ao mais amplo direito à defesa. Eles fizeram questão lá atrás, quando começou o processo, eles fizeram questão, eles brigaram, eles foram na mídia, para serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal, por causa do foro privilegiado. Eles brigaram. Então eles foram julgados, eles tiveram os melhores advogados do país, os maiores escritórios, contrataram os melhores advogados, os mais caros, né? Tiveram seu julgamento e foram condenados, com sentença transitada em julgado, como qualquer outro cidadão. A Constituição diz, quando a sentença tiver transitado em julgado, ele tem que ser preso. Se ele cometeu o crime, ficou provado, ele foi reconhecido o crime. É isso que eu tenho a dizer sobre isso, sobre essa manifestação da OAB. Infelizmente, eu não posso concordar, não. E o Antônio Carlos, do Imbaré. Antônio Carlos, um grande abraço, obrigado pela sua participação. E a OAB, desculpa, não pode falar, é a OAB Federal. Tá, então é específica... Presidente da OAB Federal, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Não é de São Paulo, não é de Santos. Ó, doutor André, tá falando aqui o Paulo, diziam que diziam que esse caso do mensalão seria um divisor de águas na política brasileira. Está acontecendo isso com essa bandalheira de entra e sai, vai para hotel, tem problema cardíaco e não tem? Eu acho que ele está falando aqui do Genuíno e do Dirceu. Eu acho que foi um divisor de água, sim. Eu tenho 50 anos de idade e eu nunca vi nenhum político ser levado para a cadeia. Eles foram presos agora. Se eles têm direito à prisão domiciliar, regime semiaberto, a sair para trabalhar, aí é outra história, aí é a lei. Então aí é a lei que precisa mudar. Quem muda as leis não sou eu, advogado, não é o juiz. Quem muda as leis são os nossos representantes lá no Congresso Nacional. Não precisa dizer mais nada, né?
Nivaldo, você quer comentar a respeito daqui das participações aqui dos nossos espectadores? A gente tem alguns casos que seria interessante. Tem deputados, né, que são condenados e estão presos e continuam sendo deputados. Continuam sendo deputados. Isso aí Porque, aliás, é um absurdo. A partir do momento que você se torna um presidiário, reeducando, né, como se diz juridicamente, você perde todos os direitos políticos, direitos civis, né? Você passa a ser propriedade do Estado. Esse é o princípio. Você passa a ser propriedade do Estado e o Estado tem a obrigação de fazer com que você se recupere, né? Esse é o princípio jurídico, é o que a gente estuda lá na faculdade, no direito penal, que é lindo, é maravilhoso o direito penal no papel. Mas ele perde os direitos automaticamente. Então não existe isso de um poder interferir no outro. A partir do momento que eles foram condenados com sentença transitada em julgado, automaticamente eles deixam de ter os direitos. Dentre eles, o direito ao mandato que eles conseguiram, ainda que tenha sido por voto. Acabou, cortou o direito, eles têm que ser automaticamente destituídos do cargo e deixar de ser deputado. E o que me chama a atenção, posso estar errado, doutor André Luiz e Nivaldo, é que muitas pessoas durante anos e anos e anos tentam se aposentar pelo INSS por invalidez, seja por problemas cardíacos, seja por uma N número de doenças que acometem hoje a nossa população. E o Genuíno teve um simples lá, que falaram que não teve nada a ver com o coração. Teve um mal-estar, já saiu, já foi diagnosticado, tá ok, vamos deixar ele em casa. Como é que funciona isso? Então, às vezes, um trabalhador, a vida inteira, teve um problema de saúde agora e não consegue, demora 5 anos, 6 anos para comprovar que está doente e não consegue se aposentar. E o Genuíno em 1 dia, 2 dias, tô passando mal, saiu, diagnosticaram, tá ok, fica em casa. É isso, eu estou errado, André Luiz. A legislação, isso, legalmente falando. O regimento da Câmara o Congresso tem o poder de aceitar ou não um pedido de aposentadoria por invalidez. O trabalhador comum, ele depende de uma perícia do INSS e o perito é um profissional que também cumpre ordens. Então a ordem no INSS é aposentar o mínimo possível porque precisa arrecadar dinheiro. Nivaldo, é isso, infelizmente é uma situação, de repente não só o Genuíno, nós temos N exemplos, eu estou dando só do Genuíno, que é uma coisa que está acontecendo agora, né? Saiu agora à tarde, está sendo revisto, está uma junta médica que deu que ele não tem doença grave. Foi isso que eu escutei. Saiu agora à tarde na rede social, que ele não tem doença grave e vai ir para a mão do ministro do Supremo para ser avaliado e realmente ver onde ele... Uma junta médica. Isso é importante. Agora eu gostei, que eu estava realmente preocupado com essa questão, porque eu acho uma injustiça. Você mesmo disse, André, é uma questão legal. É uma questão legal. Não deixa de ser uma grande injustiça. Como ele é deputado, a questão da aposentadoria por invalidez ela é disciplinada pelo regimento interno mais uma vez eu digo, é a lei. A lei, se ela é ruim, ela tem que ser mudada. Por exemplo, eu tenho alguns casos, alguns amigos, até na minha família também, mas no caso da minha família não é a questão de aposentadoria. Por exemplo, pessoas com síndrome de Down. Tem alguns casos que todo ano a pessoa tem que ir para renovar. Nivaldo, telespectador. Um problema genético. Eu não estou mentindo. A pessoa vai ficar curada de um problema genético? É um problema genético que não tem cura. Como é que pode? A pessoa todo ano tem que se apresentar para ser o perito. É o cúmulo. Eu fico, às vezes eu me exalto aqui, mas são coisas que nós vemos, Nivaldo, doutor André, que não tem cabimento. Sabe, a mesma coisa, às vezes a pessoa tem problemas visuais, auditivos. Eu conheço casos que a pessoa tem que voltar lá. Então, quer dizer, teve um transplante de córnea milagrosa. É complicado você passar por isso, né, doutor André? Que nós que temos saúde, né, somos ativos, às vezes não estamos por dentro disso, nunca passamos. Mas quando você tem casos próximos, é uma indignação, Nivaldo. Não sei se você tem algum exemplo, se pessoas próximas a você, mas é de ficar indignado.
Não tenho. Não tem. Essa aí da síndrome de Down me pegou de surpresa. Né? Essa eu não conhecia, não tenho. Mas você já escutou falar, né, doutor André Luiz, que realmente tem, infelizmente, esse tipo de procedimento. Nada mais me... Depois que eu tive que levar meu pai, que mal pode andar, ao INSS para provar que ele está vivo, quer dizer, quem deveria mandar uma pessoa na minha casa, porque ele está na minha casa, é o INSS. Né? Porque existem casos e casos. Quem pode, vá lá. Mas quem não pode... Nivaldo, infelizmente o nosso programa está acabando, passou rápido, apesar que lá a produção tentou me derrubar hoje. De vez em quando essa produção, eu vou falar, eles vivem ali, mas tudo bem, são todos, adoram todo mundo, trabalham muito bem, resolveram o problema. Então, Nivaldo, muito obrigado, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco, uma boa noite, e lembrando, dias 27 e 28, dia 27 às 18h30, dia 28 das 9 às 18h, lá na Avenida Conselheiro Nébias 248. Então terá aí o ato sindical unitário e o encontro com a memória e a verdade dos trabalhadores por justiça e reparação. Então, mais uma vez, Nivaldo, muito obrigado pela sua presença. Tá, obrigado pelo convite e a gente está à disposição para mais vezes estar voltando aqui. Muito obrigado. E meu grande amigo, doutor André Luiz, mais uma vez um grande prazer realmente tê-lo aqui como nosso comentarista. E tem que voltar mais vezes aqui comigo, hein? Que eu ando brigando aí, que vocês ficam ouvindo com o Filete, ficam ouvindo com o Conde. Tem que vir mais vezes aqui. Aqui não, eu tô brincando com o Filete, o Conde sabe que são nossos amigos. Sim. Um grande prazer tê-lo aqui realmente. É muito bom, eu gosto muito de participar aqui da mesa. Queria pedir desculpa pelas minhas palavras às vezes um pouco duras e exaltadas. Eu fico exaltado porque a gente não gosta de ver as coisas erradas, e a pior coisa que eu acho que tem para um cidadão, para uma pessoa, é se sentir um idiota, né? Como hoje eu me senti, depois desse reajuste, depois dessa votação pelo reajuste. Talvez se o reajuste tivesse sido por decreto, não doesse tanto como doeu hoje, que, poxa, a gente vai, vota, espera, acha que... E aí acontece isso. Porque, afinal de contas, nós estamos acostumados com a caneta do prefeito, né? Ele que manda, ele que caneta. Mas eu também, às vezes, desculpa também, telespectador, às vezes eu também me exalto aqui um pouco, e gostaria até de falar para vocês que quando eu me exalto e falo algumas coisas, é o Manuel que está falando, né? Porque aqui também. eu represento a TV Com, mas às vezes eu tenho que realmente sair um pouco do meu papel de apresentador e tenho que infelizmente dar algumas... Sabe, como cidadão, porque tem coisa que não dá para segurar. E mais uma vez eu agradeço demais vocês, telespectadores, participação de vocês vale muito. Vocês é que fazem o nosso programa. Deixo aqui meu grande abraço e até amanhã com mais um TV Com Debate.